Indo direto ao ponto, sim, Razan. Eu acho que o Luan tem bola para fazer, para retornar, se não naquela condição extraordinária que o levou também a ser um dos protagonistas naquele grupo que levou a medalha de ouro na Olimpíada aqui no Brasil. Sim, o Luan merece sim uma chance. Até porque, Razan, se a gente for falar acho que o Marinho acompanhou bem também, todos nós acompanhamos, o Luan é uma pessoa que precisa também de um carinho fora de campo, né? Ele teve sérios problemas durante até a sua formação de adolescência, depois na fase adulta, e agora esses problemas acabaram atrapalhando um pouco dele a passagem pelo Corinthians, beirando a depressão, beirando sérios problemas. Então a gente tem que pensar também no ser humano também que merece uma segunda chance, né? Se a gente for só apedrejar, falar, o jogador teve problema, o jogador é isso, o jogador é aquilo, né? E o Grêmio. Quantas, É... quantas Oi? chances? Quantas chances? Segunda? Não, várias chances, né? Eu digo assim, segundo no termo mais amplo, né, PVC? Eu acho que nós temos na sociedade atual, a gente tem essa mania de apedrejar muitas pessoas, de achar que o cara já está acabado, não sei o quê, mas assim, potencial físico de bola ele tem. Mas aí basta também se ele querer. E o Grêmio tem essa característica, o Saldanha que pode nos ajudar, de quantos grandes jogadores do Grêmio trouxe de volta, jogadores que estavam desacreditados, jogadores que não rendiam, chega no Grêmio, arrebenta. E é um jogador que, o próprio entrevista do Renato, quando ele disse que dá para trazer o Luan, ele falou: olha, o Luan, eu conheço o Luan, sei o que ele pode fazer, sei o que ele já fez aqui no campo, sei o que ele faz fora de campo. Vamos abraçar esse jogador, abraçar esse ser humano, abraçar esse cidadão, como tantos outros que precisam de um momento, precisam de um carinho. E eu gostaria, assim, Razan, o ambiente gremista é favorável ao Luan retomar sua carreira. PVC, antes de eu ouvir o Marinho já na sequência, que eu quero ouvir mais, inclusive, do ponto de vista do Renato Portaluppi, que já falou a respeito disso, inclusive, como o Luiz falou, mas queria te ouvir, PVC. Vai recuperar o futebol no Grêmio, o Luan? Você sabe que a gente tem o tom crítico, vai muitas vezes contrastar com a realidade. Então, por exemplo, eu brinquei outro dia com uma frase dura, cruel com o Pato. O Pato devia chamar Alexandre, Pato é quem contrata. Mas é claro que quando o Pato estreia e faz gol, você tem uma expectativa de que aconteça alguma coisa. É o mesmo caso do Luan. O Luan, houve um episódio, o Marinho é capaz de me avalizar ou desmentir, de final da gestão Romildo Bolzan, 2 anos antes do final da gestão do Bolzan, quando havia a troca do Thiago Neves, que o Renato queria, pelo Luan, o Luan iria para o Cruzeiro, e o Luan sentou na sala da diretoria e disse: eu não quero ir para o Cruzeiro. E o negócio estava fechado. E não aconteceu porque o Luan disse que não ia para o Cruzeiro. E a diretoria, um homem da diretoria na época, virou para o Luan e disse assim: Luan, é o seguinte, se você vai ficar, então você vai ficar. Como quem diz, chega. Só que num dado momento, o Luan teve uma soma de questões. Né? O Luan teve um momento de, vou chamar aqui de desconcentração, é um eufemismo. O Luan teve uma lesão grave na sola do pé, uma fascite plantar, e o Luan não conseguiu recuperar a confiança depois disso. Então, o Luan tem um futebol extraordinário. O Luan era o jogador que, quando ganhou do Barcelona de Guayaquil na semifinal da Libertadores de 2017, eu, na transmissão, perguntei para ele: Luan, em que posição você joga? Como quem dizia, você está em todos os lugares do campo. E depois o Luan do Corinthians é aquele que você fala assim: pô, mas meu Deus, em que posição que o Luan joga? Como que diz, pô, ele não joga em nenhuma. Agora, tem o ambiente do Grêmio, que o Rosinha descreveu bem, desde Tadeu Ritt, o Grêmio recupera jogadores, é o time que mais recicla no futebol brasileiro. E tem o Renato, que sabe exatamente tudo o que aconteceu para o Luan perder a confiança. Então, não vou desacreditar, embora eu não acredite. Boa frase do PVC, boa. Também gostei do Grêmio é o clube que mais recicla jogadores no futebol. Acho que também se aplica a isso. A gente está vendo essa imagem, o Marinho, do Renato dando as mãos para o Luan, que é o que se espera que aconteça simbolicamente agora nesse provável retorno dele. Você vê o Renato capaz de recuperar esse futebol do Luan no Grêmio?
Eu vou usar uma frase do Renato, tá, para explicar a expectativa de recuperação dos jogadores. O Renato fala que ele recupera qualquer jogador de futebol, desde que esse jogador queira ser recuperado. Se o jogador quiser mostrar para ele que quer ser recuperado, ele recupera qualquer um. E o Renato se baseia muito no conhecimento que ele tem do boleiro, sabe? Ele sabe o que o jogador quer, ele sabe o que o jogador gosta de ouvir, e principalmente esse perfil de jogador do Luan, que é o perfil daquele jogador, usando as palavras do Renato, que dá um probleminha para o treinador dele ao longo da semana, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas dá problema para o adversário no fim de semana também. Então o Renato sabe muito bem todos os probleminhas que ele vai ter com o Luan e os problemas que o Luan pode causar no adversário. Por isso o Renato confia tanto na recuperação do Luan. E a gente pode citar aqui vários jogadores que o Grêmio recuperou, Cortez, Léo Moura, o Renato trouxe uma vez o Carlos Alberto, que até melhorou um pouco, mas depois, o Dinho, o Goiano, enfim, o Grêmio é um time que recupera muito. O próprio Paulo Nunes, voltando um pouquinho na explosão do Paulo Nunes, o Grêmio recuperou ele, o Jardel. Enfim, são vários, a gente pode ficar a tarde inteira aqui citando isso. E com o Luan... Marcelinho Paraíba... Isso, são vários. Com o Luan, tem aquele acréscimo da torcida tá do lado do Luan, a torcida quer recuperar o Luan, a torcida quer ajudar o Luan. E o Luan viveu no Grêmio o melhor e o começo do pior dele, né? Porque o Luan era um jogador cotado para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo de 2018, depois do que ele fez em 2017. Ele teve uma chance de jogar na Rússia e ele não foi, porque ele achou que isso diminuiria as chances dele de ir para a seleção. Ele acabou não indo, e isso também abalou bastante o Luan, além de todo o pacote que veio depois. Então existe uma crença muito grande que o Luan vai ser recuperado, no Renato, no Grêmio, na torcida, e principalmente, pessoal, até para não me alongar muito, se o Luan não for recuperado, se o Grêmio não conseguir recuperar o Luan, o dano vai ser bem pequeno, porque o salário é baixo, os gatilhos são de produtividade e o primeiro contrato dele vai até o final do ano, uma cláusula de renovação para o ano que vem. Então, o dano financeiro causado por essa iniciativa, por essa investida, ele pode ser muito pequeno se tudo der errado. Ou seja, o Grêmio se vê defendido nessa questão do Luan. Samir também conhecido como Razan, Luiz. Razan. Desculpe. Desculpe essa Razan. Eu estava pensando no Samir por causa da questão do Corinthians. Porque ele fala muito e os trocadilhos dele ficam na nossa cabeça, não tem problema. Exatamente. Eu queria saber do Marinho o seguinte, eu ouvi também após a entrevista do Renato, onde ele escancarou a possibilidade do Luan voltar, que o Luan também precisa de uma coisa profissional também fora de campo para trabalhar a questão dos problemas que ele tem extra-campo. Como é que o Grêmio tem esse trabalho de ter um psicólogo, um assistente social, sei lá o que seja, para também trabalhar com o jogador, por mais que o Luan seja um jogador que tem uma certa bagagem, e ele sabe que, de repente, igual o PVC colocou, pode ser a última chance dele de despontar num time grande, até porque uma coisa que o PVC falou... Né, Qual chance? Eu acho que o Luan não vai ser aquele Luan que a gente viu, mas pode ser um jogador de elenco. Então, eu quero saber como a estrutura do Grêmio, fora Renato, fora a diretoria, pode ajudar nele nessa recuperação, porque eu ouvi de muitas pessoas que ele precisa também passar no direto ao ponto, fazer terapia. Sabe que o Grêmio, Rosa, não tem essa estrutura pro futebol principal, tá? Não existe esse trabalho específico com os jogadores do principal. Mas como o Luan é um cara que veio da base, né? Ele foi contratado no Grêmio, ainda atuou nas categorias de base, assistente social, pessoal da gestão da base também pode se aproximar dele nesse processo. Mas como estrutura de Grêmio, assim, a não ser que seja criado um plano específico pro Luan. Porque no grande grupo do principal não existe esse trabalho externo. Eu tenho certeza que o que vai se acontecer, o Grêmio vai se basear muito é nessa relação presidente Alberto Guerra, Luan, Renato, criar um ambiente, um contexto de auxílio. Mas auxílio profissional mesmo, o Luan vai ter que procurar
de forma dele mesmo, assim, de forma individual, de forma assim como pessoa física, e não dentro do clube, porque isso é mais um assunto tratado nas categorias de base do que no principal.